Um recorde quebrado em cada Copa do Mundo lá no canal SoccerJM. Então bora lá reagir, deixa teu like, comenta, se inscreva e vamos lá. Nesse vídeo vamos ver um recorde que foi quebrado em cada Copa do Mundo, desde a primeira edição em 1930 até 2022. Faz muito tempo, mano. Mas antes de ir pro passado, vamos ver um recorde incrível que foi quebrado em 2018. Partiu pra bola, Farhad, defendeu El Haddari. O jogo era Egito contra a Arábia Saudita. Tá, As duas seleções já estavam eliminadas. Mesmo assim, essa partida entrou pra história, porque o goleiro egípcio Essam El Haddari quebrou o recorde de jogador mais velho de todos os tempos a jogar uma Copa. Ele nasceu em 1973, então entrou a campo aos 45 anos de idade. Para comparação, ele é 3 anos mais velho que o Ronaldo e já tinha 21 quando o Brasil foi tetra em 94. Olha que loucura! E esse foi só o primeiro recorde. Vamos ver um que foi quebrado em cada uma das 22 Copas do Mundo. Pô, 22 edições. Até o Qatar 2022. O jogador com mais gols de uma única Copa, o gol mais rápido, cartão vermelho mais rápido e muito mais. Então agora que a gente falou sobre o jogador mais velho, bora ir pro torneio mais antigo, 1930. E lá teve um recorde que nunca vai ser quebrado, a Copa do Mundo com o menor número de empates. Pela única vez na história, não teve nenhum empate. Por que, rapaz? Literalmente todas as partidas isso é impossível hoje em dia. Um negócio que nunca mais aconteceu. Hoje em dia é impossível acontecer isso. Seguinte, teve 34. Outro recorde. A maior porcentagem de europeus. 12 das 16 seleções eram da Europa. 75%. Então, pela única vez na história, todos os times das quartas de final eram europeus. Era literalmente uma Eurocopa antecipada. Mas agora vamos para a próxima, que aconteceu em 1938, na França. E ele teve um recorde que até hoje não foi quebrado. A maior goleada no mata-mata. Todo mundo se lembra do 7-1, mas nas quartas de final de 1938, a Suécia enfrentou Cuba e acabou com eles. 8-0. Foram 4 gols no primeiro tempo e 4 no segundo. Nunca teve uma goleada maior que essa no mata-mata. Mas eu não sei o que é mais impressionante, a derrota ou o fato de Cuba estar nas quartas de final. Essa não foi a maior goleada de todos os tempos. Cuba acho que nunca mais foi pra uma Copa depois dessa daí. Mata-mata. Depois a gente vai ver qual foi a maior goleada de todas. Lembrando que a gente vai conferir um recorde sobre cada mundial. Depois comenta aí embaixo qual mais surpreendeu. E é muito difícil, mas esse recorde da Suécia pode ser quebrado um dia. Agora o recorde que foi quebrado na próxima Copa, 1950, nunca vai ser quebrado. Essa foi a primeira Copa no Brasil. E no final, a nossa seleção tava só um jogo de ser campeã. Então na final contra o Uruguai, o Maracanã recém-inaugurado ficou lotado, fazendo essa ser a partida com mais torcida na história. O número oficial é 173 mil pessoas. Meu Deus do céu. Chegou em 200 mil. Caraca, são muita gente. O dobro de público da final de 2022. Mas tudo isso terminou com o Uruguai sendo campeão, se tornando o famoso Maracanaço. Poxa, então, doido. No Brasil, a gente perdendo pro Uruguai. 1954. 2-1 lá, não. Naquele ano, a Hungria quebrou um recorde que é quase impossível de se repetir. O time com mais gols de uma única Copa. Com o Ferenc Puskás, o cara que inspirou o lenda, Puskás, a Hungria se tornou uma máquina de gols. A Coreia do Sul foi a primeira vítima, perdendo de 9-0. Depois no segundo jogo contra a Alemanha, adivinha? 8-3 para a Hungria, 4 gols de Sandor Kocsis. Depois eles chegaram nas quartas, derrotaram o nosso Brasil por 4-2, o Uruguai por 4-2 também e chegaram na final, que seria contra a mesma Alemanha que tinha humilhado antes. E começaram da melhor maneira possível. Nachschuss, Puskás, Tor! Glück für Deutschland und jetzt Tor! Tor! Com essas bolas na rede, a Hungria aumentou o seu recorde. Foram seus gols de número 26 e 27 naquela Copa. Sim, 27 gols marcados em 5 partidas. Então o título era deles. Mas quando ninguém imaginava, a Alemanha virou para 3-2. Uma vitória tão surpreendente que ficou conhecida como o Milagre de Berna. A Hungria terminou como vice-campeã com incríveis 27 gols marcados. Para comparação, a Argentina em 2022 marcou 15 e a França em 2018 fez 14. Que loucura! Mas se isso foi surpreendente, na próxima Copa teve um recorde ainda mais impressionante. O de jogador com mais gols em uma única edição. Se tu acha que Mbappé marcar 8 gols em 2022 foi um baita feito,
Isso não chega nem perto do que o Just Fontaine fez. Pela França, em 1958, o atacante teve a Copa do Mundo perfeita. Só na fase de grupos ele marcou 6 gols. Depois das quartas, fez mais 2 contra a Irlanda do Norte, 1 contra o Brasil, e na disputa pelo terceiro lugar contra a Alemanha, marcou 4 gols. O cara era um monstro. Era o artilheiro do Edu. O Fontaine terminou aquela Copa com um recorde de 13 gols em 6 jogos. Né? Com só uma edição disputada, ele é o 4º maior artilheiro da história das Copas do Mundo, ao lado do Messi. Pois é. E se tu tá curtindo, eu te convido a se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Muitas vezes acontece a gente ver vários vídeos de um canal e perceber que nem tá inscrito. Então dá uma conferida. Verdade. Falando em gols, depois do Just Fontaine, na Copa do Mundo seguinte, teve o recorde oposto. O de artilheiro com menos gols. Em 1962, o Just Fontaine não jogou. Então, sem ele, não um, não dois, mas 6 jogadores diferentes se tornaram artilheiro. Caramba, Garrincha, da hora. Vavá, Sanches, Albert, Ivanov e Djerkovic. Cada um se tornou o artilheiro só marcando 4 gols. Então, em 62, ficou todo mundo empatado. teve o recorde de artilheiro com menos bolas na rede. Mas agora, a gente chega na Copa de 1966, que aconteceu na Inglaterra. E além dos jogadores ingleses que ganharam seu primeiro e único título, outro jogador que entrou para a história foi o goleiro mexicano Antônio Carvajal. Ele se tornou o primeiro a jogar 5 Copas do Mundo. Ele foi o goleiro do México em 1950, 54, 58, 62 e finalmente em 1966. Depois esse recorde foi empatado por outros, mas ele foi o primeiro a alcançar esse feito. Agora, depois de 66, a gente chega na Copa de 1970, que aconteceu no México. E foi nesse ano que melhor o recorde seleção do Brasil, né? de ser batido foi quebrado. O jogador com mais títulos. Pula, pé na cabeça e o gol! Camisa número 10! O Pelé foi campeão em 1958, 1962 e 1970 teve uma atuação perfeita. 6 gols e 4 assistências, liderando o Brasil até a final e derrotando a Itália por 4-1, incluindo 1 gol e 2 assistências na final. Então em 70 ele venceu sua terceira Copa. Vai ser difícil outro jogador alcançar. Verdade. Mas agora vamos pular 4 anos no futuro e chegar em 1974, que tinha uma seleção lendária, a Holanda de Cruyff. Esse time era tão bom que chegou na decisão e quebrou um recorde, fazendo o gol mais rápido numa final. O jogo era a Holanda de Cruyff contra a Alemanha, 2 timaços. Aí logo no primeiro minuto de jogo, o Cruyff sofreu um pênalti. Então em só 90 segundos, a Holanda abriu o placar, marcando o gol mais rápido numa final. Mas assim como aconteceu com a Hungria, a Alemanha virou. Então agora, depois de 74, a gente chega em 1978, na Copa sediada na Argentina. E a Holanda quebrou outro recorde, o de mais vices consecutivos. O que, rapaz? Mais depois um? de serem derrotados para a Alemanha em 74, em 1978 eles chegaram na decisão outra vez. Mas contra a Argentina tiveram um jogo muito difícil que foi uma prorrogação em 1-1. Até que na prorrogação o time da casa marcou 2 vezes para fechar o caixão, 3-1. Pela segunda vez consecutiva, a Holanda era vice. Pelo menos nos anos seguintes, a Alemanha também perdeu 2 finais seguidas e igualou seu recorde, mas ninguém superou ainda. Então agora, depois de 1978, a gente chega em 1982, que teve um recorde que é impossível de ser quebrado. No primeiro jogo da fase de grupos, a Hungria enfrentou El Salvador, que era o time mais El Salvador, nunca tinha ouvido falar. Na própria liga de El Salvador. Então, mais uma vez, os gols Onde da é que Hungria fica El deram pra Salvador eles e agora? outro recorde. Não sei. O El Salvador ainda conseguiu fazer o gol de honra, mas os húngaros só continuaram. Tu é doido. Dez a 1. A maior É goleada doido, da hein? história das Copas. Pelo menos El Salvador Na pode moral. dizer que tem um recorde.
10 Então a agora, 1. bora ir pro Caraca, recorde que que foi taca. quebrado 4 anos depois, em 1986. Maradona. Mas no primeiro minuto de jogo, Batista é expulso de campo. Esse cartão vermelho entrou pra história, porque foi dado em 56 segundos de jogo. Sim, era o Uruguai contra a Escócia na fase de grupos e o lateral fez uma falta pesada em menos de 1 minuto. Então o árbitro expulsou ele, o cartão vermelho mais rápido da história das Copas. E Os jogadores superou não tavam 56 nem suados ainda. segundos. E depois de É, 86, vamos pra Itália pra Copa do Mundo de 1990, onde o time da casa quebrou um recorde que ainda não foi batido, o de mais minutos consecutivos sem sofrer gol. A Itália em 90 tinha uma defesa muito forte, com ninguém menos que Baresi, Ferri e Paolo Maldini, além do goleiro Zenga. Eles eram dos favoritos e tiveram uma fase de grupos perfeita. 3 vitórias em 3 jogos sem sofrer nenhum gol. Depois foram para as oitavas, derrotaram o Uruguai por 2 a 0 e nas quartas eliminaram a Irlanda por 1 a 0. A Itália ganhou 5 jogos seguidos sem sofrer gol. Mas nas semis enfrentaram ninguém menos que a Argentina de Maradona. Aí no começo até continuaram com a boa defesa, mas no segundo tempo... Vem cruzamento para Canija, meteu a cabeça! A Itália estava ganhando, mas sofreu o empate. E foi fatal, porque o jogo foi para os pênaltis e o time da casa foi eliminado. A Itália estava fora, mas teve um recorde impressionante de 517 minutos sem sofrer gol. Isso é literalmente 8 horas e meia de jogo. Imagina a seleção ficar 8 horas em campo sem ser vazada. Aquela Itália merecia ser campeã, hein? Não outro é? recorde que nunca foi batido é o de jogador com mais gols em uma única partida, que aconteceu em 1994. Chega a Rússia, olha o Copa dos Estados Unidos, né? Pela primeira vez, a Rússia estava jogando como Rússia. Mas como a gente viu no vídeo das maiores goleadas das Copas, eles tiveram uma fase de grupos muito ruim, perdendo os 2 primeiros jogos. Então foram pro último jogo contra o também eliminado Camarões e o atacante Oleg Salenko fez história. Pintou o segundo gol, Salenko! Gol! Pode ser o terceiro gol dele no jogo. Gol! Nessa hora ele já tava com hat-trick, mas não parou. Toque pra trás! Gol! 4. Pintou mais um! Vai entrando, gol! 5. O Oleg Salenko marcou não 3, não 4, mas 5 gols. Pela primeira e única vez, um jogador marcou 5 gols em uma partida de Copa, terminando o placar em 6 a 1. Aí o Oleg Salenko também tinha feito um gol em outra partida, então acabou se tornando o artilheiro daquela Copa junto do Stoichkov. Pois é. E falando em gols, 4 anos depois, em 1998, a França teve uma defesa quase tão boa quanto a da Itália em 90. Mas ao contrário da Itália, eles conquistaram o título, se tornando o campeão com menos gols sofridos. Com o goleiro Barthez e jogadores como Desailly, Thuram, Zidane e outros, a França jogou a Copa em casa, fazendo uma campanha incrível. Em 7 jogos, marcaram 15 gols e só sofreram 2. Nenhum campeão antes tinha tomado tão poucos gols. Em 2006 e 2010, esse recorde foi empatado pela Itália e pela Espanha, mas a França foi a primeira. A seleção francesa era incrível. Mas vamos continuar. E depois de 98, a gente chega em 2002, que teve esse recorde. São sempre jogos e já sai o primeiro gol! 10 segundos pra fizeram o gol, Parece um gol caramba. normal, mas ele aconteceu em 11 segundos depois da apito inicial. O jogo era a Turquia Muito contra a Coreia rápido. do Sul na disputa pelo terceiro lugar e o atacante turco Hakan Şükür quebrou um recorde, marcando o gol mais rápido da história das Copas. 11 segundos. Muito difícil bater esse recorde. Verdade. Essa Copa foi realmente maluca. Porque imagina, era a Turquia contra a Coreia do Sul na disputa pelo terceiro lugar. Olha que zebra gigantesca. Agora continuando, a gente chega em 2006, que teve uma seleção eliminada sem sofrer nenhum gol. Oxe. Imagina um time com uma defesa tão boa que não sofreu Nenhum nenhum gol, gol, caramba, mas ainda como assim? assim foi eliminado. Essa seleção foi a Suíça, que no primeiro jogo da fase de grupos empatou com a França. O goleiro suíço Pascal Zuberbühler jogou muito bem. Depois, nos jogos seguintes, eles ganharam de Togo e da Coreia do Sul por 2 a 0. Certo. Uma boa campanha, até que foram para as oitavas, onde enfrentaram a Ucrânia. Mas se a defesa era forte, o ataque não era tanto assim, terminando o jogo em 0 a 0. E então a partida foi para os pênaltis. E se o ataque Agora suíço entendi. não marcou gols, nos pênaltis foram piores ainda.
não marcando nenhuma vez. Então foram eliminados. Ué, doido, lá, cobrança de pênalti. Se despediu da Copa fazer de 2006 com doido. 4 gols marcados e nenhum sofrido. Isso é Se inacreditável. tornando o único time na história a ser eliminado sem tomar gol. E falando em gols, na próxima Copa aconteceu um recorde que eu não sei se foi bom ou se foi ruim. O de campeão com menos gols marcados. Pra ganhar uma Copa, tu pode achar que precisa de muitos gols, né? Bom, não pra Espanha, porque eles conquistaram o título marcando só 8 gols. Nossa, Quando a seleção pouquinho. espanhola em 2010 marcou o mesmo número de gols que o Mbappé em 2022. Na fase de grupos, eles até perderam o primeiro jogo, mas derrotaram Honduras por 2-0, Chile por 2-1 e no mata-mata foi uma sequência de 1-0. 1-0 contra Portugal, 1-0 contra o Paraguai, 1-0 contra a Alemanha e na final, 1-0 contra a Holanda. No total, Golaço a Espanha do Iniesta, marcou 8 gols e sofreu 2, sendo a campeã com o pior ataque. Pra tu ter noção, a Alemanha, que terminou em terceiro lugar, marcou 16 gols, literalmente o dobro. Mas o que importa é o título. Agora, É isso aí. falando em Alemanha, na próxima Copa do Mundo, eles quebraram o recorde. Ou melhor, ajudaram o Brasil a quebrar o recorde de maior derrota de um time da casa. Doido, essa... Sediar a Copa é uma honra e pode ser uma vantagem. Jogar no próprio estádio pode fazer uma seleção jogar melhor. Mas mesmo jogando em casa, em julho de 2014, o Brasil sofreu a pior derrota de sua história. Quase todo mundo achava que seria uma partida bem mais equilibrada. Mas como vocês estão ligados, a Alemanha humilhou o Brasil. No final, o Oscar marcou o gol de honra para terminar em 7-1. O recorde da maior derrota de um país sede aconteceu quando ninguém imaginava, no ano que o maior campeão sediou. Agora, depois de 2014, a gente chega na Copa de 2018, onde o goleiro Wessam El Haddadi quebrou o recorde de jogador mais velho. Sim, foi o que ele falou no começo do vídeo pra gente, né? Todas essas Copas foram incríveis, mas a mais maluca foi de 2022, tanto que teve muitos recordes quebrados. Na primeira rodada, Portugal enfrentou Gana e o Cristiano quebrou um desses. Era só um gol de pênalti, mas com ele, o Cristiano se tornou o único jogador da história a marcar em 5 Copas do Mundo. Ele marcou em 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022. A marca, né, enquanto que o Messi fez quase a mesma coisa, mas dessa vez com assistências. Ele deu pelo menos uma assistência de 2006 a 2022. Essa Copa do Mundo foi tão boa que teve um recorde só pra ela, a edição com mais gols. Desde o primeiro jogo da fase de grupos até a final, foram 173 gols. 2,7 por jogo. Foi realmente incrível. Incrível mesmo, mas, gol demais. Qual recorde mais te surpreendeu? O meu foi os 13 gols do Just Fontaine em 58. Acho que da Espanha, uma seleção fazer menos gols em uma edição e mesmo assim acabar sendo campeão, como a Espanha foi com 8 gols, é doce, é muito incrível como isso pode ter acontecido. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa teu like, comenta aqui embaixo qual foi o recorde que você acha mais impressionante, que eu quero saber sua opinião, então deixa nos comentários. Deixa teu like no vídeo, se inscreva no canal, me siga no Instagram e é isso. Obrigado por ter assistido, valeu, até a próxima. Fui!